Então vamos lá, pessoal. Bom, conforme prometido, tá? Então nós vamos estar fazendo uma videoaula ensinando, né, como criar um chaveiro colorido, né, dentro de uma mesma camada, né, utilizando aí o Tinkercad e o Prusa Slicer, tá? A diferença em relação aos vídeos anteriores é que eu vou estar utilizando outro software para fazer a modelagem. O Prusa Slicer, né, ele tem essa facilidade de se fazer modelagem também. Você pode fazer modelagem dentro do Prusa Slicer, né, mas você tem outros softwares aí gratuitos que eles têm um pouco mais de recurso do que o Prusa. Tá? Na verdade, esse chaveiro aí que nós vamos fazer, esse chaveiro do Homem-América, do Capitão América, melhor dizendo, né, ele até daria também para fazer dentro do Prusa, tá? Não seria tão difícil, é um chaveiro relativamente fácil, a gente poderia estar fazendo dentro dele, mas até para a gente conhecer outras ferramentas aí, nós vamos estar utilizando aí o Tinkercad, tá? Então vamos lá, vamos abrir aí o Tinkercad, né, que vocês vão ver aí que ele tem alguns recursos bem interessantes, tá? Bom, para entrar no Tinkercad é só entrar aqui nessa URL tinkercad.com, né? Se você não tem uma conta, você pode criar a sua conta usando uma conta da Google e ele é gratuito, você não precisa estar pagando, né, para estar criando uma conta aqui no Tinkercad, tá? O Tinkercad ele permite você criar projetos 3Ds, né, que dá para a gente estar utilizando para fazer os nossos objetos 3D para impressão. Ele permite que você também crie circuitos eletrônicos, né, utilizando o Arduino, inclusive ele tem uma simulação interna, e você pode também fazer a parte de programação com blocos lógicos, tá? Mas o nosso foco aqui vai ser no objeto 3D, no projeto 3D que nós vamos estar criando, tá? Então nós vamos estar criando um novo projeto 3D, então quando você clica no botão criar aqui, ele dá essas três opções. No caso aqui nós vamos escolher aqui projeto 3D. Então vamos lá, projeto 3D, ele vai abrir aqui, então ele abriu aqui uma área de trabalho em branco para a gente fazer aí o nosso chaveiro, tá? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos montar o nosso chaveiro muito sem se preocupar inicialmente, né, com as cores que nós vamos estar criando, como que vai ser a parte da impressão, tá? Então inicialmente vamos pensar mais em termos de modelagem. Então primeiramente nós vamos colocar aqui um cilindro, tá? Esse cilindro aqui vai ser a parte externa do chaveiro, como se fosse o escudo do Capitão América, né? E eu já verifiquei aqui, nós vamos criar aí com algumas medidas que eu já testei para a gente conseguir aí um bom resultado. Então nós vamos fazer inicialmente aqui, ó. Bom, para quem não conhece ainda, nós temos aqui um cilindro, né? Nós clicamos aqui do lado aqui nas formas básicas, escolhemos o cilindro, clicamos aqui na nossa área de trabalho, ele já colocou um cilindro aqui medindo 20 milímetros por 20 milímetros por 20 milímetros, tá? Então objeto 3D com 20 milímetros. Então nós vamos colocar ele aqui, ó, com 47 milímetros, tá? Aqui na lateral, tá? E na outra lateral, tá? O X e o Y, então nós vamos ter aqui 47 milímetros. Observem aqui que ele deixou, ele fica todo meio com linhas retas aqui, então não fica uma circunferência muito perfeita, tá? Então ele faz com diversas linhas retas. Então a gente pode aumentar esse número de linhas, deixando ele mais arredondado. Então aqui eu tenho as propriedades desse cilindro, então aqui no lado está 20, eu vou aumentar, vou colocar o máximo possível. Então coloquei aqui, ó, no máximo 64. Então observe que agora você tem uma circunferência aí mais lisa, né? Não fica aparecendo aquelas linhas certas. Bom, outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos diminuir aqui a altura, tá? Então ele está aqui a 20 milímetros, nós vamos deixar ele aqui com 2 milímetros, que é o que nós vamos estar utilizando no nosso chaveiro, tá? Então vamos deixar lá com 2 milímetros, ok, nós já temos a primeira parte aí do nosso chaveiro, tá? Já vamos deixar nas cores que nós vamos estar utilizando, tá? Então o fundo do chaveiro, que é isso que nós vamos estar utilizando, ele vai ser um fundo azul, tá? Então vamos colocar aqui a cor azul. Então aqui selecionando o objeto, aqui eu posso escolher a cor, uma cor sólida. Então no caso aqui eu vou colocar azul. Então tá aí o fundo do nosso chaveiro. Bom, agora o chaveiro do Capitão América, ele é formado, né, por várias linhas, né? Então, ó, aqui na abertura dá para vocês verem como que ele é formado, né? Então, ele tem essa nossa base, que é azul, que nós já colocamos. Depois ele tem uma circunferência aqui em vermelho, tá? Então, é isso que nós vamos estar fazendo agora. Nós vamos estar criando essa circunferência em vermelho. Então, nós vamos criar aqui,
nós vamos colocar um outro cilindro, tá? Nós vamos criar aqui um outro cilindro, tá? Então, nós clicamos aqui ali do lado, cilindro, né? E esse cilindro agora ele vai ter 44 milímetros, tá? Então, 44 por 44 milímetros tem o nosso cilindro, tá? Então, da mesma maneira, né, ele está aqui com 20 lados, então ele fica meio com essas linhas retas, então vamos aumentar o número de lados aqui, colocamos 64, então ele ficou mais bonitinho isso daqui, tá? Por enquanto, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui com 3 milímetros, tá? Mas depois nós vamos ter que alterar isso daqui, com 3 milímetros de altura, tá? Para ele ficar maior do que a base que nós temos, que é a de 2 milímetros, tá? Então, nós temos aqui uma base com 3 milímetros para ele ficar acima daquela base. Bom, e na verdade aqui eu tenho um anel, não é bem uma circunferência, não é uma circunferência que eu quero, tá? Então aqui nós temos uma circunferência com 44 milímetros e nós queremos que esse anel ele tenha 3 milímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro cilindro, tá? Que ele vai ser um orifício dentro desse cilindro que nós já temos. Então, ele vai tirar uma parte interna dentro desse cilindro que nós já temos. Então, se nós queremos esse anel com 3 milímetros, então vamos pensar, eu tenho 3 milímetros de um lado, 3 milímetros do outro lado. Então, totalizando aí 6 milímetros. Então, se a gente pegar aqui, que eu tenho 44 menos 6, daria 38 milímetros. Então, eu vou precisar de um cilindro de 38 milímetros para fazer a parte vazada aqui. Então, aqui ó, eu posso escolher esse cilindro aqui, que já é um orifício, tá? Que é um volume negativo. Então, eu vou clicar aqui, tá? E vou definir aqui os lados dele com 38 milímetros. 38 milímetros de um lado, 38 milímetros do outro lado. Vamos aumentar aqui também o número de lados, para ele ficar mais arredondado. Pronto, então nós temos aqui um cilindro com 38 milímetros. Ali o nosso cilindro está com 3 milímetros, vamos deixar esse aqui com 4. Poderia deixar com 3 também, mas só para ficar um pouquinho acima, tá? E eu preciso posicionar ele aqui, tá? Só que se eu for tentar posicionar na mão, dificilmente eu vou conseguir deixar exatamente no meio. Então, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar os dois objetos que eu quero alinhar, tá? Então, eu vou clicar o botão do mouse aqui, arrasto em cima dos dois, pronto, os dois objetos estão selecionados. Aqui em cima, ó, nessa barra de ferramentas, eu tenho esse botão aqui, alinhar. Eu vou clicar no botão alinhar, aí aparecem as possíveis alinhamento. Então, eu tenho alinhamento aqui do eixo X, eu vou clicar aqui, e alinhamento do eixo Y, eu vou clicar aqui. Pronto, eles estão totalmente centralizados, tá? Então, agora, vou selecionar os dois novamente e vou clicar nesse botão aqui, que é para mesclar, para agrupar os dois objetos, tá? E como objeto interno, cilindro interno, ele é um volume negativo, ele vai tirar essa parte interna, tá? Então, ficou aí a circunferência que nós queríamos, tá bom? Então, nós temos uma circunferência e já vou deixar ela na cor vermelha, tá? Então, vamos colocar aqui em cima. Da mesma forma, eu posso selecionar os dois e vou fazer o alinhamento centralizado dos dois. Pronto, então nós temos aí um anel vermelho. Agora, nós vamos fazer um anel branco, tá? Esse anel branco, né, nós vamos colocar ele com 36 milímetros, certo? Então, lá tinha 38, agora nós vamos colocar 36, então vai ficar com um vazado de 1 milímetro, na verdade, porque são 2 milímetros a menos, só que é 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro lado, tá? Então, nós vamos colocar aqui 36 milímetros, 36 milímetros, vamos aumentar o número de lados, e vamos deixar ele também com 3 milímetros de altura. 3 milímetros de altura, ok? E da mesma forma, nós vamos colocar um volume negativo, um cilindro negativo aqui, tá? Então, se aqui nós estamos com 36 milímetros, eu quero com 3 milímetros a espessura desse anel, então nós vamos colocar aqui com 30 milímetros, tá? Então, ficaria 6 milímetros, dividido por 2, daria 3 milímetros. Então, nós vamos colocar aqui 30 milímetros e 30 milímetros, ok? Aqui acho que eu vou ter que colocar um pouco menos. Espera aí, aqui está com 36. Vamos colocar um pouco menos isso daqui. Espera aí, aqui estava com 44, nós colocamos 38, isso daqui ficou com 36, né, 1 milímetro a menos. Né?
Vamos colocar aqui com 30, aqui está com 36, aqui nós vamos colocar com 32. Nós vamos deixar ele com 2 milímetros, tá? Então, 32, tá? Vamos aumentar o número de lados. Aumentamos aqui o número de lados. Vamos alterar a altura dele aqui, vamos deixar com 4 milímetros. E vamos centralizar os dois. Então, vamos selecionar os dois, vamos fazer o alinhamento, tá? E vamos agrupar. Pronto. Tá? Então, está lá uma circunferência nossa, vai ser na cor branca. Ok? Então, vamos colocar ele aqui em cima. Estou usando a setinha do teclado para colocar ele aqui no meio. Tá? Então, agora, de novo, vamos fazer o alinhamento aqui de todos os objetos. Opa. Não alinhou. Pronto, estão todos alinhados, ok. E agora nós vamos fazer o próximo anel com 30 milímetros. Então vamos colocar aqui 30 milímetros, 30 milímetros, altura vamos deixar com 3 milímetros, vamos aumentar o número de lados e vamos criar aqui o nosso volume negativo. Nós aumentamos o volume de lado. Então, aqui nós estamos com 30, né? Então, vamos colocar aqui com 24 milímetros. Opa! 24 milímetros. Vamos aumentar o número de lados. Ok. Tá? Vamos colocar ele com 4 milímetros de altura. Milímetros de altura, e agora vamos alinhar os dois. Alinhamento, ok, vamos agrupar, ok, às vezes ele demora um pouco para fazer esse agrupamento, pronto, agrupou, vamos alterar a cor, vamos colocar, opa, separei, agrupei novamente, vamos deixar vermelho, e vamos colocar aqui no nosso chaveiro. Pronto, agora falta a estrela, a gente colocar uma estrela aqui no meio. Aqui nas formas básicas nós temos já alguns formatos existentes. Então vamos procurar aqui para ver se a gente encontra uma estrela, tá? A gente pode procurar, né? Aqui, então vou colocar star em inglês, né? E se a gente acha aqui uma estrela, ó, tem uma estrela aqui. Então, nós vamos usar essa estrela, certo? Bom, essa estrela, obviamente, ela tem que ser menor do que aquilo que está lá dentro. Tá? Então, ele estava com 24, aqui essa estrela vai ter que ficar na faixa de 22 milímetros. Vamos ver, 22 por 22. Tá? Vamos deixar ela com 3 milímetros de altura também. E vamos deixar ela na cor branca. Pronto. Então, agora vamos colocar ela aqui em cima. Acho que ela ficou grande ainda. Vamos diminuir ela um pouco mais. Vou deixar com 20 e 20. Acho que agora ficou bom. Vamos fazer um alinhamento. Alinhar. Ok. Então, tá tudo alinhado aí. Certo? A gente pode colocar essa estrela um pouquinho mais para cima. Ó, do jeito que está aqui, se eu for usar o teclado, ele está indo de 1 em 1 milímetro. Ó. Tá vendo? Aqui do lado está em 1 em 1 milímetro. Até que ficou bom 1 milímetro. Mas se você quiser mover menos, então você pode mexer aqui, ó, aqui embaixo, e escolher que eu quero mover de 0,1 em 0,1 milímetro. Então eu posso fazer aqui um ajuste bem fino. Tá? Eu posso fazer um ajuste bem fino, né, para fazer o meu posicionamento. Ok? Então está pronto aí o nosso chaveiro, né, para a gente fazer para a gente imprimir ele colorido, tá? Só que da maneira que está aqui, é como se fosse para a gente estar imprimindo em camadas. Nós não queremos imprimir em camadas, tá? Se você quisesse imprimir em camadas, então você poderia fazer o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor, eu vou imprimir o azul, né? O azul eu quero imprimir com 2 milímetros. Então, se chega em 2 milímetros, aí de 2 milímetros para cima, por exemplo, eu vou mudar e vou colocar a cor vermelha, tá? Então, os objetos que estão em vermelho, eles estão com 3 milímetros de altura,
tá? Então 3 milímetros de altura, aí você imprime 1 milímetro e aí a gente coloca em branco de 3 milímetros para cima. Então você colocaria o que for em branco, você coloca 4 milímetros. Então o anel branco você coloca 4 milímetros e a estrela você coloca em 4 milímetros. E aí você conseguiria fazer uma impressão em camadas. Então até 2 milímetros cor azul, de 2,1 até 3 milímetros você colocaria na cor vermelha e 3,1 até 4 você colocaria na cor branca, tá? Para imprimir em camadas. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo o que é? Nós queremos imprimir ele, tá? De que forma? Nós queremos imprimir ele usando as camadas, tudo na mesma camada, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar, tá? Vou selecionar tudo isso daqui, ok? Vou dar um Ctrl C, cliquei fora e dei um Ctrl V. Já explico o motivo da gente fazer isso. Tá? Vou mudar aqui de 2 em 2 milímetros para ir mais rápido, senão eu iria de 0,1 em 0,1. Tá? Por que nós fizemos isso? Porque nós precisamos transformar esses objetos em volume negativo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar esse azul por enquanto daqui, deixei ele do lado ali, ok? Esse vermelho aqui, que está com 3 milímetros, nós temos que deixar ele apenas na primeira camada. A primeira camada, qual que é a altura? Aí depende de quanto que você vai usar de altura. Então, vamos supor que estou usando 0,3 milímetros de altura. Então, em vez de 3 milímetros, eu vou mudar aqui para 0,3 milímetros. Tá? O branco, eu vou colocar aqui também com 0,3 milímetros, vai ficar tudo numa única camada. O outro vermelho também com 0,3 milímetros. E o outro vermelho já está com 0,3 e a estrela que está em branco, eu vou mudar aqui para 0,3 milímetros. Então, todos estão aqui com 0,3 milímetros. Então, conferindo. Deixa eu ver aqui, o vermelho tá com 0,3 milímetro, o branco está com 0,3 milímetro, o vermelho está com 0,3 milímetro e a estrela também está com 0,3 milímetro. Então, todos eles estão com 0,3 milímetro. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte. Novamente, eu vou copiar, tá, todos esses objetos aqui. Ó, tá, novamente. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Bom, coloquei ele do lado aqui. Ok? Bom, agora esses daqui, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar todos eles, ok? E vou agrupar. Vai ficar tudo a mesma cor, não tem problema. Tá? Não tem problema que eles ficaram todos com a mesma cor. E agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Ó, observe que esse novo objeto, formado por todos eles, está com 0,3 milímetros de altura. Então agora nós vamos pegar ele, nós vamos alinhar, tá, com essa circunferência que está em azul. Então, nós vamos pegar aqui, ó, ele está por baixo, ele está aqui, certo? Nós vamos selecionar os dois, vamos mandar fazer o alinhamento, tanto o X quanto o Y, tá? Então, os dois já estão alinhados, tá? Se a gente olhar por baixo, ó, tá lá, ó, tá? Tá lá o vermelho, ele não está aparecendo por quê? Porque o azul ele está com 2 milímetros, certo? E as outras camadas estão com 0,3 milímetros. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... espera aí. Desculpa, fiz uma coisa errada. Antes disso, deixa eu tirar aqui. Eu tenho que transformar isso aqui num volume negativo. Tá? Ele está como volume positivo, transformar em volume negativo. Então, selecionei esse objeto aqui que nós criamos, que foi agrupado. Aí eu clico nesse botão aqui, orifício. Tá? Então, agora sim ele foi transformado em volume negativo. Então, quando eu agrupar isso daqui, então isso vai virar uma cavidade nesse objeto que está em azul. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos selecionar novamente os dois. Vamos alinhar os dois. Ok? Alinhar os dois. Pronto. Novamente, só para ter certeza, está tudo alinhado. Ok, vamos selecionar e agora vamos agrupar. Pronto, está agrupado. Tá? Então, nós temos aqui um volume negativo. Tá? Se a gente olhar por baixo, ó, olha lá. Tá? Então, nós temos um volume negativo. Então, aquelas peças, né, que nós transformamos em volume negativo, eles viraram, tá, uma cavidade nesta peça que está em azul, ok? Beleza. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos
Como são 3 cores, nós temos que transformar em 3 objetos. Então, um objeto nós já temos, que é esse objeto que está em azul. Tá? O outro objeto que nós queremos é o objeto que está em vermelho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Tá? Nós vamos pegar aqui esse objeto que está... Vamos pegar o objeto mais interno que está em vermelho, esse daqui, e o objeto mais externo que também está em vermelho, que é esse daqui. Tá? Então, só selecionei os 2 objetos. Eu vou tirar eles de dentro aí do branco, tá? E vamos agrupar esses 2. Pronto, agrupei os 2. Tá? Agrupei os 2 agora se tornaram um único objeto que estão agrupados. E agora o branco e o anel branco e a estrela vão se tornar também um objeto. Então, eu vou juntar os 2 aqui e vou agrupar. Pronto. Então, agora nós temos 3 objetos. Tá bom? 3 objetos. O objeto azul, o objeto vermelho e o objeto branco. Tá? Então, nós já temos aqui os 3 objetos. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Uma coisa interessante aqui no Tinkercad, a gente pode exportar o STL. Ele exporta diretamente o STL. Então, o nome do arquivo STL é o nome que está aqui em cima. Ele deu um nome aleatório aqui, tá? Então, nós vamos colocar... Então, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui CA, que é o Capitão América, underline azul. Então, a nossa peça azul, ok? Coloquei CA, underline azul. Então, eu vou selecionar esta peça aqui, tá? Que é o nosso objeto em azul. Vou clicar aqui no botão, aqui do lado direito, no botão exportar. Vou clicar no exportar. E aqui vou escolher o formato, que é, no caso, eu quero o STL. Então, eu cliquei aqui STL. Pronto, ele já gerou o arquivo aqui, ó, ca underline azul.stl. Então, já está pronto aqui a nossa peça que está em azul. Agora, nós vamos pegar a peça que está em vermelho. A peça que está em vermelho. Né? Primeiro, vamos mudar aqui o nome. CA azul, nós vamos mudar aqui para CA vermelho. Pronto, mudamos para CA vermelho. Então, agora ele vai exportar com esse nome. Então, vamos marcar a peça, exportar, STL. Está exportando. Às vezes ele demora um pouco para exportar. Às vezes ele dá um problema na exportação também. Eu espero que não dê agora, mas eu acho que deu problema. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui para CA branco. Acho que agora foi o vermelho. Foi. Vou mudar aqui para CA branco. Selecionei a peça e vou mandar exportar. STL. Pronto, agora já exportou. Então, nós exportamos o CA azul, CA vermelho e o CA branco. Tá? Então, as três peças aqui, elas foram já exportadas. Ok? Bom, então agora que nós temos as 3 peças, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir lá para o Prusa, tá? Para o Prusa Slicer, tá? Para a gente poder fazer o fatiamento, para poder fazer a impressão. Então, vamos lá para o Prusa. Prusa Slicer está aqui. Tá? E vamos... então, nós vamos clicar, temos um novo projeto, vamos então aqui adicionar um elemento. Então, nós vamos... já estão as 3 peças aqui. Ó. Nós temos o CA azul, CA branco, CA vermelho. Então, vamos colocar aqui o CA azul. Tá, vou pegar aqui o CA azul. Está aqui, ok? Vamos configurar a impressora, tá? Que é bastante importante. Então, vamos vir aqui na parte de configuração da impressora. Tá? Observe que a minha impressora aqui já estão com as 3 extrusoras. Extrusora 1, 2 e 3. Tá? Então, como que eu faço isso? Aqui no geral, né, eu venho aqui nas extrusoras e defino a quantidade de extrusoras. No meu caso aqui eu tenho 3 extrusoras. Tá? Então, nesse caso desse chaveiro, nós vamos precisar das 3 extrusoras. Aqui no G-Code customizado, eu preciso mudar o G-Code aqui, que é a parte de troca de ferramentas. Aqui, ó, G-Code de troca de ferramentas. Nesse vídeo, eu não vou passar como que a gente gerou esse G-Code. Tá? Se você não viu a aula passada, o vídeo anterior, procura o vídeo anterior. Na verdade, tem 2 vídeos anteriores que eu falo sobre impressão colorida no Prusa. Tá? Então, volta naqueles vídeos lá, que lá a gente fala como que você criar. Inclusive, lá nos outros vídeos, eu deixei esse G-Code aqui para você copiar e colar. Tá bom? Então, você vai lá e utiliza. Então, a gente supõe que você já está
configurado o G-Code, tá bom? Então aqui está ok, tá? Nós temos essa extrusora. Eu já vou colocar as extrusoras nas cores que eu quero imprimir. Então a extrusora 1 está na cor branca, tá? Então eu vou deixar aqui na cor branca, certo? Então as peças vão ficar brancas. A extrusora 2 eu vou colocar na cor preta. Melhor, vamos colocar na cor vermelha a extrusora 2. Tá? Vou colocar aqui na cor vermelha. Tá? E a extrusora 3 vamos colocar na cor azul escuro. Vou colocar aqui nessa cor azul aqui. Ó. Tá? Então nós temos aqui extrusora 1 branco, extrusora 2 vermelho, extrusora 3 azul. Uma coisa importante também é o seguinte, tá? Quando ele for fazer a impressão, a ordem que ele vai imprimir é a ordem que estão as extrusoras. Tá? Então a extrusora 1 vai ser a primeira impressão. E a primeira impressão ele não pede para trocar filamento, ele já começa direto. Tá? Então ele vai começar pela cor branca. Tá? Depois aqui ele vai para a cor vermelha e depois para a cor azul. Então, na verdade, a escolha dessas cores aqui também é uma estratégia. Por quê? Então vamos ver. Na primeira camada nós vamos imprimir 3 cores. A cor vermelha, a cor branca e a cor azul. Tá? A cor branca, né, ela só vai ser impressa na primeira camada. A cor vermelha só vai ser impressa na primeira camada. Tá? A cor azul vai ser impressa também na primeira camada e nas próximas camadas. Tá? Então é importante deixar, tá, como a última cor aquela que você vai imprimir nas camadas posteriores. Tá? Senão você teria que fazer outra troca de filamento. Tá? Então eu deixei azul por último porque ele vai imprimir o restante da primeira camada e depois ele já passa para as próximas camadas. Tá? Então vou voltar para a bandeja lá. Bom, do jeito que está aqui, tá? Se eu mandar fatiar agora, tá? Então vamos ver como que acontece. Ó. Observem que a primeira camada, observem que, vamos aproximar mais aqui, ó, a primeira camada, ó, observe que ele deixou algumas áreas vazias, que é justamente as áreas onde deve ser impresso, tá? As cores branca e a cor vermelha, tá? A parte branca e a parte vermelha. Então, por isso que ele não imprimiu tudo aí, tá bom? Então, ele já está fazendo aquilo que ele deveria fazer, certo? Bom, vamos voltar aqui para a bandeja, tá ok? E vamos inserir os outros elementos agora. Então, vamos inserir aqui a cor branca, tá? CA branco. Ok? Então, na verdade, nós temos um objeto embaixo do outro aqui, ó. Tá? Então, é interessante o seguinte, agora, o que você tem que fazer? Você tem que centralizar. Então, observe que o branco aqui é centralizado, onde que é o centro aqui, ó? Aqui do lado direito, você tem a posição XY, então 110, 110. Tá? Então, está centralizado. Então, nós vamos pegar esse círculo aqui, vamos colocar o quê? Na posição 110, 110 também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele por enquanto nesse local, porque nós vamos colocar o vermelho. Tá? Então, vamos inserir aqui, vou inserir o vermelho, CA vermelho. Tá? Ele já apareceu centralizado. Tá? Se a gente selecionar o que está em verde agora, né? Observe que o X e o Y é 110, 110 também. Então, está na posição correta. Ele já, na hora que ele insere um elemento, ele já insere centralizado. Tá? E vamos centralizar essa peça aqui com 110, 110. 110, 110. Pronto. Então, está tudo centralizado aí. Se a gente ver aqui por baixo... não está dando para ver direito, então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui do lado nós temos as peças. Então, CA azul foi a primeira peça que nós colocamos. Tá? Então, vamos selecionar aqui, eu consigo selecionar qual extrusora que eu vou utilizar. Então, no caso aqui, eu vou utilizar a extrusora 3, tá? Que está em azul. Então, eu vejo que já ficou em azul. O CA branco, eu vou usar a extrusora 1, que é branco. Tá? E o CA vermelho, a extrusora 2, que é vermelho. Então, agora sim, se você olhar por baixo, olha lá. Tá? Então, já todo mundo está na sua devida cor. Tá? Todo mundo já está na sua devida cor. E, para a gente terminar, antes da gente fatiar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma argolinha, né, para a gente pendurar o chaveiro. A gente poderia simplesmente colocar um furo, mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma argolinha. Então, nesse caso aqui, o Plus é interessante que ele permite você adicionar também objetos próprios dele. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou desmarcar todos os objetos. Tá? Não estou selecionando nenhum objeto. Vou clicar com o botão direito. Adicionar forma. Então, eu vou adicionar aqui um cilindro também. Ó. Então, aqui tem um cilindro. Aqui do lado direito eu tenho as medidas do meu cilindro. Então, esse cilindro aqui, ó,
eu vou deixar ele, ó, eu vou desmarcar o cadeado, tá? Vou destravar ele e vou deixar ele com 5,5 mm, 5,5 mm por 5,5 mm por 2 mm, que é a altura do nosso chaveiro, tá? Então ficou duro que agora. Bom, o bom é que a gente pode selecionar ele aqui do lado, tá? Então o X ele está no meio, 110, o Y aqui ele vai para cima, então vamos colocar com 150. Ficou muito alto, vamos ajustando ele aqui, ó, 130. 130 ficou muito no meio. Vamos lá. Ó, vamos selecionar aqui a forma cilindro. Tá, vamos colocar 135. Acho que 135 tá bom. 135 tá bom. Ok? Então ficou 110 por 135. Da mesma forma que nós fizemos lá no Tinkercad, nós vamos inserir aqui um volume negativo. Só que eu quero um volume negativo nesse cilindro aqui, ó. Então eu vou clicar sobre ele, clicar com... Opa! Vou posicionar melhor que selecionei outra coisa. Vamos selecionar aqui o que está em verde. Clicar com o botão direito, tá? Adicionar volume negativo. E aqui eu escolho o cilindro. Tá? Então o cilindrão aqui do lado. Então vamos definir as medidas desse cilindro. Então nós vamos ter aqui 2,5 mm, 2,5 mm. Então x 2,5, y 2,5, vou colocar aqui 3 mm de altura também. Só que do cilindro do jeito que está aqui, ele está voando, tá? Então eu tenho que deixar ele sobre a mesa. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui do lado. Soltar na mesa. Pronto, soltou na mesa. E agora eu vou colocar centralizado ele no cilindro anterior. Tá? O cilindro anterior estava na 110, 135. Nós vamos colocar aqui o centro desse também, 110, 110 por 135. Pronto, ficou centralizado, tá? E esse cilindro aqui, ele está na cor azul, tá? Então vamos selecionar aqui a extrusora dele, que está na cor azul. Pronto, tá? Então tá aí o nosso chaveiro. Então vou mandar agora fatiar. Vou mandar fatiar. Fatiou. Tá? E agora vamos ver como ficou, tá? Ó, ele já está aqui na primeira camada, se a gente for subindo, tá? Então vamos ver a primeira camada, ó. A primeira camada vai fazer o skirt. Então observe que está começando na cor branca. Tá? Cor branca, ó, branco, preenchimento, ó, acabou branco. Vai trocar a ferramenta, trocar o filamento. Agora vai colocar a cor azul, melhor, cor vermelha. Cor vermelha, vai fazer uma circunferência, tá? Preenche. Depois vai fazer outra circunferência mais interna, preenche, tá? E depois vai continuar o azul. Aí continua o azul, faz todo o preenchimento com o azul e depois vai para cima, tá? E daí para frente é tudo azul, certo? E é isso é o nosso, esse é o nosso chaveiro. Mais um detalhe também, observe que em volta aqui ele faz aquela linha, aquela aba, certo? Ele fez, dá para perceber que ele fez apenas uma linha branca e uma linha vermelha, ele não fez uma linha azul. Então é interessante que ele faça uma linha para cada cor. Ou melhor, tá? Quando ele faz essa aba e coloca essa linha em volta do chaveiro, é interessante que ele acaba limpando o bico. Tá? Então, principalmente na hora que você troca o filamento, ele acaba limpando o bico e ele acaba equalizando o fluxo de filamento também. Então, para quê? Para que não aconteceu alguma falha quando ele começar a imprimir depois que você trocou o filamento, certo? Então, para isso, nós podemos fazer o seguinte, ó, nós temos aqui 3 cores, tá? Nós queremos 2 linhas, então nós vamos colocar um total de 6 linhas. Então, nós vamos vir aqui na configuração de impressão, aqui em saia e aba, nós vamos vir aqui em saia, na verdade não é uma aba, tá? Então, aqui nós vamos colocar voltas mínimo, então aqui nós vamos colocar 6 voltas, tá? 6 voltas, vamos mandar fatiar novamente. Fatiar, tá lá, observa que apareceu agora mais voltas, tá? Então, ó, ficou 2 voltas em branco, vai trocar o filamento, tá? 2 voltas em vermelho, tá? Preencheu o vermelho, depois 2 voltas em azul, certo? Aí terminou a primeira camada, e aí vai para a próxima camada, ok? Então, funcionando normalmente aí o nosso chaveiro, tá? Então, vamos fatiar. Vamos colocar aqui CA, tá? Eu gosto de colocar as cores, né? Então eu tenho primeiro o branco, depois o vermelho e depois o azul, ok? Então nós vamos fatiar, mandar para a impressora e agora nós vamos ver como ficou a nossa impressão, nós vamos ver ela imprimindo também.
Então é o seguinte, eu já filmei, tá, a impressão, então tá aqui no meu Drive, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ficou a impressão aqui, ok? Então deu um erro aqui na impressão, tá? Voltou aqui. Então tá aí, tá? Eu filmei desde o começo da impressão. Eu vou correr o vídeo aqui para não ficar muito lento. Ó, então ele está imprimindo. Eu não tenho certeza se na hora que imprimiu, que a gente imprimiu com 2 linhas para cada cor. Tá? Pode ser que isso daí esteja diferente em relação ao que nós fizemos. Eu vou acionar o som aqui para vocês ouvirem o bip, tá? Quando ele for trocar o filamento. A impressora é um pouquinho barulhenta, né? Essa daqui ainda é 3D3. Estou imprimindo lá o branco. Fazendo a estrela. Agora está preenchendo a estrela. Aí é bem rapidinho. Pronto. Deu o bip, né? Aquele G-code lá nós pedimos para erguer o eixo Z aí para ficar com espaço entre o bico da extrusora com a mesa para a gente poder expurgar, tá? Então eu tirei ali o filamento branco, vou colocar agora o filamento vermelho, né? Colocando o filamento vermelho, dando uma alinhada na ponta ali, aperta o gatilho, enfia. Tá? Se você está utilizando uma Bowden, né, na Direct Drive, então você tem que colocá-la antes na extrusora, né? Ó, estou filmando ali, então vocês vão ver que eu vou pressionar o filamento, né, até começar a sair em vermelho, né? Está saindo em vermelho. Agora eu paro e ele continua, às vezes ele continua saindo o filamento, né? Como a gente deixou aquelas linhas, né, a saia em volta do chaveiro, então até daria para continuar a impressão. Só que se estiver saindo muito, a gente corre o risco, né, desse filamento que está saindo ficar sobre o chaveiro e estragar a nossa impressão. Então eu prefiro demorar um pouquinho, tá? Barulho. E quando estiver saindo pouco filamento, continuar a impressão. Observe que já está saindo bastante filamento. A primeira vez aqui vão demorar um pouquinho para a gente ver exatamente como foi feito, né? Aí depois na próxima troca, vocês já viram como foi feito e vai mais rápido. Então agora parece que não está saindo, né? A gente já pode pressionar lá o botão da impressão para continuar a impressão agora na cor vermelha. Ele vai dar uma volta, fazer aquela saia antes, né? Dei uma limpadinha aí no bico. Ele está saindo um pouquinho ainda. Vamos ver se continua. Ainda está saindo um pouquinho. Tem um pouco de filamento no bico. Deu o clique, puxa uma limpadinha, vai chegar na temperatura correta para a impressão e aí ele já recomeça a nossa impressão. Então observe que tem um pouquinho de filamento lá. Ele deu uma limpada, tá? E agora ele vai dar uma volta ali, não sei se é uma ou duas voltas que eu coloquei, dando uma volta. Ele equaliza o fluxo, né? É bom que ele equalize o fluxo. Foi uma volta só. E já começou a fazer a impressão. Eu vou fazer aquele anel vermelho. Primeiro eu vou fazer o anel externo, né? E depois ele faz o anel interno. Vou adiantar um pouquinho aqui para não ficar perdendo muito tempo. Aqui ele já... um pouquinho, estou terminando o vermelho ali.
Vai dar o bip. Ok? E agora eu vou colocar o filamento azul. Agora eu vou dar uma corrida, tá? Vocês já viram? Aqui o filamento que eu tenho, né? Esturbiando lá até começar a sair o azul. Vou dar uma limpada no... Tá recomeçando a impressão, né? Então, ver se ele vai dar a volta. Ele deu uma volta ali, não está saindo azul. E recomeça a impressão. O azul está bem clarinho ali. Tá, vamos dar uma corrida no vídeo aqui. Então, agora ele já está imprimindo, né? Agora ele já está imprimindo as camadas superiores. Então ele está cobrindo lá a primeira camada. Aí na verdade ele está na segunda camada, né? Ele está cobrindo lá a primeira camada e aí ele vai até o término da impressão. Ó, tá terminando. Pronto, terminou a impressão. Tá? Só que aí eu fiquei... Eu não lembro se eu removi já. Estava removendo. Estava removendo o chaveiro. E aí dá para vocês verem, né, como ficou lá a impressão. Na verdade, essa impressão não ficou muito perfeita, né? Ficaram com algumas falhas lá na primeira camada, né? Então tinha que... Na verdade, eu mexi lá no Z Offset para baixar um pouquinho, para apertar um pouquinho mais o bico sobre essa mesa, né? Que aí ele consegue um preenchimento melhor, tá? Deixa eu mostrar o outro vídeo aqui do lado. Tá? Esse vídeo aqui, na verdade, é só para mostrar aí o chaveiro, como ficou aí a impressão. A impressão não ficou perfeita, tá? Mas o objetivo aqui não é estar falando sobre qualidade da impressão, então acredito que vocês já tenham algum conhecimento, né, que dá para melhorar a qualidade dessa primeira camada, mas o objetivo principal era estar mostrando como fazer para imprimir com várias cores na primeira camada, né, fazendo uma modelagem através do Tinkercad e fazendo fatiamento aí no Prusa Slicer, ok? Então, o vídeo era esse, a proposta do nosso vídeo era essa, acho que foi atingido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.